Hebreus capítulo 11, nós vamos ler os versos 9 e 10. Hebreus capítulo 11. Versos 9 e 10. Diz assim a palavra de Deus: Pela fé peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Aqui nós chegamos, vamos dizer assim, na segunda parte das expressões utilizadas para descrever a fé de Abraão, não é? E nós podemos dizer que essa aqui é a quinta característica da fé que é descrita no texto. Então, aquilo que é exaltado em Abraão, esse é o quinto aspecto, quando ele diz: pela fé peregrinou na terra da promessa, né? Pela fé ele peregrinou na terra da promessa. Então, aqui eu quero me deter hoje com vocês, irmãos, para tratar exatamente sobre a ideia de peregrinar nessa terra e também a ideia de habitar na terra em que o Senhor lhe concedeu, não ainda na sua plenitude, mas em promessa. Ele habitou na terra como promessa, não como a realização da promessa. É aquilo que a gente vai ver. Como é que a gente consegue usufruir daquilo que nos foi prometido, mas ainda não nos foi dado na totalidade e ainda nessa vida ter conforto, não é? Canaã é chamado a terra da promessa, não é? Porque, por um princípio óbvio, foi uma terra que foi prometida, certo, pelo Senhor a Abraão. E aquilo que nós já trabalhamos, então, no texto passado. Então, essa é a terra, e você vai ver isso, por exemplo, lá em Gênesis 12, verso 7, quando o Deus disse a Abraão: esta é a terra, né, que eu te dei, não apenas a ti, mas não apenas a você, mas também a sua descendência. Então, dessa maneira, aquilo que Deus disse lá no texto, veja, no início do capítulo 12, 1, sai da tua terra e da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei, e ele chegou a Canaã. Então essa é a terra, o Senhor vai dizer, que eu te prometi, e ele vai entrar nessa terra, certo? E ele diz: essa terra eu dou a você e aos seus descendentes, certo? Então nessa terra Abraão habitou, morou, né? E permaneceu nela pelo resto de sua vida. Isso foi, irmãos, em torno de 100 anos, certo? Ele viveu ali nessa terra por esse período. Aqui, vamos pegar apenas essa expressão no primeiro momento, né? Ele habitou em Canaã. Depois a gente vai analisar um pouco melhor esse termo, mas como é que ele ficou ali nessa terra? Ele peregrinou na terra de Canaã. Como foi que isso pôde acontecer com ele? Então veja, alguns pontos precisam ser levantados. Primeiro, Abraão de fato, ele só viveu em Canaã, naquela região, ou ele andou por outros lugares no período da sua vida? A gente vai ver que sim, ele andou por outros lugares. Por exemplo, certo? No capítulo 12, verso 10, diz que ele foi para o Egito. No capítulo 12, verso 10, veja, no verso 7 diz que ele chegou em Canaã. No verso 10, na sequência do capítulo 12, diz que ele foi para o Egito. Depois, no capítulo 20, verso 1, diz que ele foi para Gerar. Então, veja, ele esteve em lugares distantes daquele local que era a terra de Canaã. Mas qual o ponto aqui? Ele viveu nessa terra ou não? Ou ele viveu em outros lugares? Nos parece claro, irmãos, que a razão pela qual ele saiu da terra de Canaã por algum momento foi por causa de alguma necessidade ou alguma causa especial. Isso é interessante. Veja, o caso da fome. O que foi que levou Abraão a sair daquela terra e ir para o Egito? Foi a fome.
Literalmente, eles tiveram muitas dificuldades ali, e ali, então, ele desce para o Egito. O que é que acontece? Ele volta de lá rico. Você vai perceber isso no final do capítulo 12, início do capítulo 13 do livro de Gênesis. Então, sim, ele habitou na terra, não é? Só que, em algumas circunstâncias, ele saiu daquele local por uma necessidade especial, como aconteceu aqui, que foi o caso da fome naquela localidade. Mas uma outra coisa importante que a gente pode analisar é que o fato de Abraão habitar nessa terra, isso é fruto da sua fé. Perceba, irmãos. Abraão, ele habitou na terra em que ele estava como fruto da fé que Deus concedeu a ele. Isso vai nos mostrar que aquilo que Deus prometeu e disse, olha, sai da tua terra e da tua parentela e eu vou te conduzir uma terra, eu vou te conduzir uma terra que eu mesmo vou te mostrar que terra é essa. Ele creu na promessa, creu na palavra do Senhor e saiu. E ele então chega em Canaã. Então, perceba que o chegar em Canaã é o colher, como se fosse o fruto da sua fé. E isso nos ensina como é importante, irmãos, alguns pontos interessantes, né? Veja, isso nos ensina que não é bom poder imaginar um homem que não tem um lugar certo para morar, um homem que não sabe exatamente onde deve viver. Não é bom a pessoa que vive uma vida sem um local específico para viver. É importante, ele sai de um lugar e vai viver em outro. Muitas pessoas vivem assim. Por exemplo, viajantes, né? Pessoas que nunca param e constroem estruturas e família, moram no lugar. São pessoas que habitam por muitos lugares. E certamente o caminho dessas pessoas é incerto. Mas quando você olha para esse tipo de coisa, para essas pessoas, você diz assim, olha, ele está onde? Ele está no norte, não, ele está no sul. Não, ele tá naquela igreja, não, ele está em outra igreja. Então, são pessoas que não têm raiz, não param, ele não firma os seus passos em canto nenhum. Eles estão agora nessa jurisdição, não, eles estão em outra jurisdição, não, eles moram naquela cidade, não, agora eles estão em outro país, eles vivem, nunca eles estão num lugar específico. Quem são esses, irmãos? Exatamente. Normalmente, pessoas que vivem assim não são pessoas corretas. Veja, deixa eu só explicar. É claro que não significa dizer que todo mundo que gosta disso é pessoa desonesta, mas como regra, as pessoas que vivem sem estar em um lugar determinado, fixo, mesmo que saiam por um tempo ou outro, mas tem o seu lugar ali, fixo, essas pessoas são aquelas pessoas que vivem em dívida, são malfeitores. São pessoas que trabalham para fugir da censura, da autoridade. São pessoas que não conseguem estar num lugar, porque aquele lugar em que elas vivem, não é? Se elas permanecerem ali, elas vão fazer alguma coisa errada e vão ser cobradas pelas autoridades. E, normalmente, essas pessoas ficam mudando de lugar em lugar. Isso é algo que deve ser evitado por essas razões aqui, não é? Por essas razões aqui. Mas, por outro aspecto, né, a pergunta que nós devemos fazer agora é, foi demandado de Abraão, irmãos, que ele fosse para um lugar diferente da sua própria casa. Ele sai de um lugar porque Deus demandou isso dele. Então, quando eu tenho razão real para deixar, eu devo fazer. O Senhor diz, sai da tua terra e vai para uma terra que eu te mostrarei. Então, aqui eu tenho uma ordem dada pelo próprio Senhor para fazer isso, né? Agora, Abraão, ele não tomou a decisão de sair da sua terra para ir para outra terra por motivação pessoal, nem foi por uma causa mundana ou secular, mas foi por uma ordem específica dada por Deus a ele. Quando ele faz isso, então, não é, ele toma a decisão baseada naquilo que Deus ordenou a ele. Por isso nós podemos dizer, certo, que mudar de um lugar para o outro sem garantia, irmãos, ou sem um chamado, ou sem uma vocação,
ou sem uma clara manifestação divina nesse aspecto, é você viver uma vida sem fundamentos e raízes. Isso é muito perigoso nessa terra. E aí vem a pergunta, como Abraão poderia ser preservado vivendo nessa terra de Canaã? Como era essa terra, irmãos, em que ele vivia? Era uma terra de idólatra. E como é que ele poderia, ali naquele local, viver? Lembre-se, ele não trocou um lugar de cristãos por um lugar de idólatras. Ele saiu da idolatria e foi levado para uma outra pátria, uma outra nação, certo? Mas ele lá ia viver no meio daqueles que praticam a idolatria. Como ele poderia ser preservado ali, vivendo num local como esse? Primeira coisa, irmãos, Deus que o chamou para morar e habitar e peregrinar ali, ele mesmo iria preservá-lo. Abraão viveu num país, num país que não era convertido ao Senhor e que não tinha nenhum conhecimento da verdade. Talvez Abraão fosse um homem que tivesse práticas civis e fosse um homem civilizado, um homem equilibrado, em muitas coisas, tudo bem, ele poderia ser, mas perceba que quando ele sai para viver naquele local, um local agora que ele não conhece, que não é a família dele, ele não poderia escapar do perigo ou da infecção do pecado no contexto em que ele vivia, se Deus não o protegesse. Não havia saída para ele. Ele foi morar entre os cananeus e ali a prática de idolatria era pesada. A confiança é a mesma fé que ele tinha no Deus que ordenou que ele deixasse sua casa, ele tinha fé que Deus ia preservá-lo em todas as circunstâncias que ele vivesse. Onde nós podemos aprender, irmãos, que nesse texto nós podemos aprender que se qualquer homem vivesse em tais lugares sem ter a sua consciência ferida, em lugares onde ele pudesse chegar no local e ter a certeza de que naquele local Deus o chamou, que Deus vai preservá-lo, que Deus vai guardar, ele estaria ali em paz naquele local onde ele agora vai habitar. Isso é a primeira coisa que você pode imaginar, tá certo? Aqui eu posso exatamente olhar dessa forma, sem que eu seja ferido na minha consciência. Está certo de que eu tenho um chamado e uma garantia dada por Deus para viver nesse país ou nesse local. Nós vemos uma época onde as pessoas tentam morar em muitos lugares. E Abraão é um exemplo intrigante disso. Que garantia Abraão teria de que ele seria preservado entre os cananeus? Pelo poder do mesmo Deus que ordenou sair da sua cidade. Nós nos colocamos em situações, em lugares onde não se tem o Evangelho. Então, você diz assim, eu vou morar na Europa, por exemplo. Eu quero morar na Europa. Hoje é muito comum, as pessoas falam, vou para Portugal, vou para a Europa. Hoje, graças a Deus, em Portugal só tem igrejas fiéis ali, graças a Deus por isso. Entretanto, na maioria dos países da Europa, você não tem nada disso. Você vai se colocar em risco. Então, você está indo lá por quê? Que garantia é essa? Ou é apenas valores mundanos e seculares que estão dirigindo você na direção desses locais? Como funciona? Segunda coisa que nós podemos aprender aqui, irmãos, veja, quando você está num país como esse, e ali é o caso de Abraão, ele está ali vivendo no meio de idólatras, certo? A conversa com idólatra deve ser com parcimônia, com uma certa, não com tanta frequência, para que eles possam se preservar de ocasiões malignas, como Abraão fez, irmãos. Ele habitou no meio de idólatras e dessa maneira não habitou num lugar sem ser um lugar perigoso, aquilo era um lugar perigoso, entretanto ele não feriu a sua religião, certo? Como o texto diz, ele habitou na terra de Canaã, a
terra de práticas carnais, idólatras e malignas. Ele habitou ali e não teve a sua religião ferida, nem a sua consciência. E a gente pode ainda pensar um pouco mais nesse texto, pensando o seguinte, irmãos, que essa terra, ela é chamada de fato terra da promessa. Por quê? Por que terra da promessa, né? Como o texto de Hebreus diz, pela fé peregrinou na terra da promessa. Isso significa dizer que é uma terra que foi anteriormente anunciada por Deus, quando Ele chamou Abraão do seu próprio país, da sua própria pátria. Isso é a razão pela qual o autor da carta aos Hebreus descreve dessa maneira como nós podemos ler aqui no texto. Essa terra é prometida para mim, né? Isso é a minha promessa. Então, consequentemente, ele descansou e se satisfez, embora ele não tivesse posse dessa terra. Veja, ele descansou e ficou satisfeito com a promessa. Ele andou naquela terra sem tomar posse dela para si. E ele estava satisfeito com aquilo que ele recebeu como promessa, sem ter a realização dela diante dos seus olhos. Veja a excelência da verdadeira fé, irmãos. A fé que repousa nas promessas de Deus, embora elas ainda não tenham sido realizadas. A terra da promessa satisfazia Abraão. Ele deixou a sua posse, veja, deixa a sua terra, a sua parentela, e você vai para um lugar que você vai tomar posse por promessa, não de total realização ainda. É difícil achar uma fé dessa no mundo. É difícil achar, irmãos. O que nós buscamos é uma terra em que nós vamos possuir, em que nós vamos adquirir, que nós vamos passar por nosso nome. No mundo você não encontra ninguém que se satisfaça com a promessa daquilo que você ainda vai receber. No mundo você não encontra ninguém que encontre satisfação naquilo que ainda não recebeu fisicamente. Mas vamos pensar como é importante nós praticarmos essa fé e nos conformarmos nas promessas de Deus e, ao mesmo tempo, irmãos, deixar a realização para Deus, no tempo determinado, Ele cumprir aquilo que Ele mesmo prometeu. Perceba ainda outro detalhe, ele habitou nessa terra pela fé, assim que o texto começa, pela fé, peregrinou na terra da promessa, então, pela fé. Então, que coisa maravilhosa, você imaginar, não é? Se não fosse pela fé, ele nunca poderia habitar nela, porque ele nunca possuiu. Tinha que ser pela fé mesmo. Não havia ali, irmãos, um lugar para ele estabelecer sua casa. Ele deveria emprestar. Não havia lugar para ele enterrar a sua esposa. Ele teve que comprar. E era a terra que Deus havia prometido a ele. Ele empresta um pedaço, ele compra outro pedaço na terra que Deus havia prometido a ele. Pela fé, ele deixou o que era seu, que era contra qualquer lógica e qualquer razão humana. Mas aqui o poder da fé é magnificado, irmãos. E esse poder da fé, a verdadeira fé, leva o homem sobre todos os impedimentos da obediência e dá a ele vitória, não contra irmãos, não apenas contra uma, mas contra todas as objeções e poder desse mundo. Tudo que é contrário à sabedoria divina, toda a sabedoria carnal, toda a sabedoria humana, toda a lógica, toda a razão, tudo aquilo que é contrário às Escrituras, são usados como impedimento para ele. E a verdadeira fé é capaz de vencer todas essas coisas. E ele
tomou posse daquilo que ele não tomou posse na terra, ele aguardava a terra da promessa como sua verdadeiramente. E aí nós poderíamos olhar para a nossa vida e examinar qual é a situação da nossa fé. Nossa fé é verdadeira ou não, irmãos? Se nós temos a verdadeira fé, nós devemos pensar não apenas em uma ou poucas ações de fé, ou mesmo morrer na fé, mas nós devemos pensar como viver pela fé. Nós temos a ideia, eu tenho uma ação de fé, uma outra ação de fé, mas a Bíblia me chama a viver pela fé, durante todo o curso da minha vida. Paulo, escrevendo aos Coríntios, na segunda carta, capítulo 5, verso 7, diz: nós devemos andar pela fé e não por vista, andar por fé e não por vista. Ele disse lá em Gálatas 2:20, eu vivo pela fé no Filho de Deus. Ele não diz, irmãos, eu espero morrer nesta fé, mas ele diz, eu quero viver nessa fé. Nós não devemos pensar o seguinte: eu vou colocar aqui algumas bases minhas primeiro, eu vou dar um passo ou dois, eu vou fazer isso ou aquilo, e aí então eu vou crer. Não, eu devo andar pela fé. Esse é o caminho, andar pela fé, que é uma ação contínua. É isso que Pedro diz lá na primeira carta, irmãos, no capítulo 1, da 1 Pedro 1, por favor. 1 Pedro capítulo 1, verso 5. 1 Pedro 1, 5 diz assim a palavra de Deus: que sois guardados pelo poder de Deus mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se quando, irmãos, no último tempo. Veja, que sois guardados pelo poder de Deus mediante a fé, para a salvação, preparada para revelar-se quando? A salvação se revelar quando? No último tempo. O que é que Pedro afirma primeiro? Que a fé preserva o homem para a salvação. A fé preserva o homem para a salvação. Porque lembra que a salvação, Deus não me salva apenas agora, Ele me salva no futuro. Paulo, escrevendo aos Filipenses, diz, e escrevendo a Timóteo também diz, nós aguardamos o Salvador. Filipenses, ele diz com toda clareza, nós aguardamos o Salvador. Ora, Cristo já veio, é porque Ele me salvou, Ele me salva, Ele me salvará. E diz assim, essa fé me preserva o homem para a salvação. Preserva do quê, irmãos? De todos os impedimentos, tanto as tentações internas, quanto os sofrimentos externos, no qual o maligno ou o mundo deposita no nosso caminho. Essa preservação, irmãos, é uma das grandes obras no mundo. E é por isso que ela é descrita como sendo de Deus. É Deus quem fará isso. É Deus quem fará isso. O poder de Deus nos preserva. Como? Através da fé. O poder de Deus é quem nos preserva através da fé. O segundo ponto importante nesse texto de Pedro, irmãos, é que é implicado aqui que nós devemos labutar para manter essa fé muito e bem perto de nós. Nós devemos guardá-la, nós devemos amá-la, e porque é isso que nos preserva para a salvação. Essa fé. Então nós devemos pensar, irmãos, não viva
numa vida de sensualidade, dizendo, e eu vou morrer na fé. Eu vou viver uma vida de pecado e morrer na fé. Mas viva pela fé em todas as suas ações, uma após a outra, meditando diariamente nas promessas de Deus e crendo nelas, repousando nelas, aplicando os ensinos gerais à sua própria vida e praticando a fé, irmãos, sabendo que você está fugindo do pecado e amando ao Senhor de todo o coração. E com paciência nós aguardamos a manifestação da promessa. Quem tem essa fé só pode ser preservado por uma razão. Porque uma das coisas que Deus produzirá em nós é a paciência. Nós já temos isso como promessa, mas ainda não tomamos posse dela realmente. E o que Deus está fazendo conosco? Paciência. A nossa fé, irmãos, ela é perfeita, porque ela é colocada em Cristo. Mas a nossa fé, ela tem um problema por natureza. Ela é impaciente. E o que Deus trabalha em nós, exatamente isso, a paciência. Andar na terra que é sua, sem que você tome posse dela. Sabendo que Deus iria cumprir essas palavras. Se nós fizermos isso, nós seremos, de fato, filhos de Abraão, que pela fé deixou sua própria pátria e pela fé habitou na terra de Canaã. Pela fé ele peregrinou na terra de Canaã. E aqui só para a gente, para o último tópico, para nós encerrarmos, irmãos, esse primeiro momento, ele diz, olha, pela fé Abraão, pela fé peregrinou na terra da promessa como em terra alheia. Que coisa interessante. Como em terra alheia. Deus prometeu uma terra, essa terra é sua, e ele peregrinou nela como terra que fosse dos outros. O ponto aqui, irmãos, é que ele habitou em terra estrangeira, terra que não era sua. E que aqui nós temos, podemos dizer, aqui, um texto como esse, né, nós temos alguns pontos que eu queria frisar aqui para a nossa própria reflexão. Né. Aqui nós podemos, quando a gente olha para o que está sendo descrito aqui no texto, veja, eu sou um estrangeiro. Se você olhar para o texto de Gênesis 23, 4, veja, isso é uma declaração do próprio Abraão, quando ele está discutindo lá acerca da morte da sua esposa, né, e a questão da compra do lugar que ela vai ser sepultada. Veja as palavras dele. O capítulo 23 trata da morte de Sara. E aí no verso 4 do capítulo 23 diz assim, sou estrangeiro e morador entre vós. Irmãos, Deus disse, essa terra é sua. Eu sou estrangeiro e morador entre vós. Dai-me a posse de sepultura convosco, para que eu sepulte a minha morta. Ele vivia no meio deles como um estrangeiro, como um peregrino. As razões disso são muitas, irmãos. Foi dado um título a ele, essa terra é sua, mas não foi dada posse. Não foi dada posse. Ele estava contente com o que Deus lhe deu. Ele estava contente.
E ele nunca desafiou Deus, todos os dias da sua vida, dizendo, isso é meu. Ele comprou, ele emprestou. Foi assim que ele fez. Ora, irmãos, não seja apressado por aquilo que você diz que é seu direito. Não seja o seu próprio escultor, o escultor de si mesmo, ou não seja dono você mesmo de todas as coisas, mas entregue tudo à disposição de Deus. E não adentre além daquilo que Deus determinou. Abraão era estranho na sua própria terra. Você deve estar contente em, por um tempo, de ser estranho ou estrangeiro naquilo que é seu. Naquilo que é seu. Quem eram esses homens, a maioria deles idólatras? Abraão falava com eles de modo bem, assim, esporádico, você tem poucos registros desses diálogos entre eles. Mas por que Abraão se fez um estrangeiro ali? Preste atenção na razão principal. Abraão se fez um estrangeiro em casa para evitar a idolatria. Ele não se envolvia com os homens daquela terra. Ele não conversava as coisas daquele povo. Ele sabia o que ele veio fazer. Isso aqui nos ensina, irmãos, o ponto talvez central nesse segundo aspecto, nos ensina a todos os cristãos a nossa obrigação e o nosso dever até o fim do mundo, até o fim dos tempos. Nós sabemos o que devemos fazer. Nós não podemos nos envolver com idolatria. Nós andamos, isso aqui é do Senhor, tudo que foi criado pertence ao nosso Deus. Mas nós somos estrangeiros aqui, porque nesse mundo do nosso Deus impera muita idolatria. Nós não viveremos aqui para sermos como os homens dessa terra. E aqui eu concluo com coisas bem concisas, mas 6 ações que nós podemos aplicar para a nossa vida rapidamente, a partir dessa verdade. Primeiro, irmãos, não se lave nos prazeres desse mundo. Não tome banho nos prazeres desse mundo. Peregrinos, irmãos, eles têm um pequeno deleite nessa jornada, porque eles pensam o seguinte: eu ainda não cheguei em casa. Eu ainda não cheguei em casa. Segundo, como Paulo disse aos Coríntios, na primeira carta, no capítulo 7, verso 31, use esse mundo como se você não usasse. Até mesmo, irmãos, o conforto necessário e os deleites desse mundo, use como se você não usasse. Essas são as palavras do apóstolo Paulo. Terceiro, nós devemos ter, irmãos, um cuidado sério e um esforço profundo para agradar a Deus. Porque toda a terra é dele, tudo pertence a ele. E nós somos apenas peregrinos à sua vista.
Esforce-se para agradar o teu Senhor. Caminhe pela fé na terra de Canaã. Essa terra nós habitaremos nela o dia que ela se chamar novo céu e nova terra. Tudo isso é nosso, porque tudo isso é do nosso Deus. E os homens que usam dessa terra de modo idólatra, esses vivem usando aquilo que não lhes pertence. Perderão todas essas coisas se não se renderem ao Senhor. Quarto lugar. Nós devemos, irmãos, entender que o Senhor é o Senhor que Deus é o Senhor da terra. E como Senhor da terra, nós servimos Ele e nós somos apenas peregrinos nesse mundo. Davi diz no Salmo 24:1, a terra pertence ao Senhor e tudo que há nela. A terra pertence ao Senhor e tudo que nela há pertence a Ele. E por isso, então, nós podemos dizer que o Senhor ouve a oração do seu povo, porque nós sabemos que nesse mundo nós sofremos, nós somos angustiados, derramamos lágrimas, e o nosso Deus cuida de cada um de nós nessa jornada em que Ele governa até o dia que nós chegarmos na presença dEle. O Senhor vai ouvir minha queixa. Porque aquele que é peregrino, irmãos, não confia em outro senão naquele que o chamou. Aquele que é peregrino não confia em outro senão nas promessas que o seu Deus fez. Quinto, nós devemos dar graças continuamente e devemos louvar a Deus por todas as bênçãos que nós recebemos nesse mundo, porque tudo pertence a Deus e nós somos apenas estrangeiros, peregrinos. Sexto e último, nós devemos perceber, irmãos, que nós temos um caminho até a entrada no reino de Deus. O peregrino sabe que ele vai terminar sua jornada um dia. E lá ele vai chegar ao seu próprio país. Até que ele possa fazer isso, até que ele adentre esse país, ele pensa nele continuamente. E suspira na expectativa de chegar a ele. Assim nós devemos também. Que não somos habitantes, mas peregrinos e vivemos nessas casas de barro, como Paulo diz. Nós devemos ansiar pelo céu. E devemos remover, irmãos, tudo aquilo que impede essa jornada. Os peregrinos não têm prazer profundo em terra alheia, a ponto de esquecer a sua própria casa. Não se apaixone por esse mundo, a ponto de você negligenciar o mundo vindouro. Não ame esse mundo a ponto de você a ponto de você se esquecer do mundo que virá. Abraão, ele era esse homem que aguardava uma cidade cujo arquiteto e edificador é o próprio Deus, como diz o verso 10 do texto de Hebreus. Ele aguardava essa cidade, ele sabia para onde ele estava indo. Nós concluímos aqui essa primeira etapa, né? A partir da próxima quarta, se Deus nos permitir, nós voltaremos para falar um pouco mais acerca daquilo que Abraão, as características dessa fé de Abraão registrada no texto, e que ela tem para nos ensinar como igreja ainda nesse mundo. Que o Senhor nos abençoe. Vamos orar ao Senhor e eu passo para, se alguém tiver alguma pergunta, alguma dúvida. Senhor, obrigado mais uma vez pela bênção de podermos ouvir os Teus ensinos e podermos também
ó Deus, compreender um pouco mais da nossa jornada por meio dos teus servos que glorificaram o teu nome no passado. Ensina-nos, através da vida desses homens, a amar ao Senhor como eles amaram ao Senhor. E ajuda-nos, socorre-nos, ó Deus, como o Senhor tem socorrido todo o teu povo em todo o tempo. Porque sem a tua graça nós sucumbiremos nessa terra. Em nome de Jesus nós oramos. Amém.